uso excessivo da tela, principalmente próximo ao horário de dormir, é porque a gente inibe a nossa liberação de melatonina, né? Que é um hormônio que a gente produz naturalmente, que faz com que a gente tenha aí o start para a gente induzir o nosso sono. Todo mundo sabe que a atividade física é essencial para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde como um todo. E a gente tem falado muito aqui no Semoscast também o quanto o sono também é essencial para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para o nosso cérebro, para o nosso desempenho cognitivo. E agora a gente vai trazer uma relação muito interessante entre as duas esferas, a relação entre a atividade física e o sono. E por isso hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Andressa Mello, que vem nos contar um pouquinho dessa relação super intrigante entre esses dois universos e que pode trazer tantos benefícios para a nossa vida. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ficamos muito felizes em ter você aqui para poder ampliar o nosso conhecimento sobre isso. Muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É uma honra estar aqui no Semoscast e, sem dúvida, falar mais sobre a importância do sono e a sua relação com a atividade física, exercício físico e esporte. A gente amplia também a nossa responsabilidade de levar esse assunto para várias populações. Com certeza. Só para a gente poder falar um pouquinho sobre o seu background, você é professora do Departamento de Esportes da UFMG, pesquisadora na área do sono dos atletas há mais de 20 anos, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi, como é que você veio parar nessa especialização, o que te levou para esses caminhos, só pra gente poder entender um pouquinho essa relação. Eu sou graduada em fisioterapia e aí, assim que eu formei, eu mudei para São Paulo, no qual eu tive a oportunidade de iniciar os estudos do sono, no Instituto do Sono em São Paulo, e ali eu me apaixonei por essa área. Na época ainda eram poucos os estudos relevantes acerca, né, da importância do sono no esporte, no exercício, e a partir daí eu comecei a me dedicar mais nessa linha de estudos, no Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, que é um laboratório que existe há 30 anos, que estuda essa relação de sono e exercício, sono e atleta, sono e atividade física. Muito legal. Para a história da medicina, né, o estudo do sono como um todo é relativamente recente, apesar de já 30 anos, né? Ainda é bem recente, né? A gente ainda tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Sim, é uma linha ainda que tem vários caminhos a serem seguidos. No nosso laboratório, a gente definiu que a gente estuda essa relação da influência do sono para o desempenho esportivo de atletas, né? O quanto que isso é importante tanto para a saúde mental, para a saúde cognitiva e também na reparação de lesões, o quanto que muitas vezes é algo ainda desconhecido do nosso público aí, de atletas ou de praticantes de exercício físico. Com certeza, porque assim, os estudos eu entendo que tem um foco maior nos atletas, mas com certeza vocês passam também por descobertas e você pode nos trazer muitas dicas para o público em geral também. Quem não é atleta, né, ou para os atletas de finais de semana, com certeza a gente pode trazer muitos ganhos, né? Sem dúvida. Então, assim, o sono ele é muito importante quando a gente pensa num descanso ideal para que a gente esteja preparado no dia seguinte para nossas demandas do dia, né? Seja elas nossas demandas de trabalho, seja elas por uma demanda de uma atividade física específica, numa academia, num parque. Então, nós precisamos passar por um sono reparador, um sono de qualidade, para que a gente esteja preparado para receber esse tipo de demanda física no dia seguinte que a gente está acostumado a fazer, seja uma caminhada, seja um treino específico numa academia, com personal trainer, enfim. O sono ele é revigorante e importante desde que tenha uma boa qualidade para a gente estar preparado para essas atividades no dia seguinte. Não, com certeza. E eu acredito, né, que a relação também é de mão dupla. Com certeza, né? A gente precisa do sono para poder estar bem disposto para a atividade física. E a gente acredita também que alguns tipos de atividade física vão contribuir para que o sono seja um sono reparador. Me conta um pouquinho da relação dos dois lados, né? O que a gente pode fazer para melhorar o sono para ter um melhor desempenho no esporte e depois o vice-versa, né? Que tipo de atividade física que a gente pode fazer para melhorar o sono? O sono, então, ele passa por vários estágios durante a sua noite, né, e nas suas fases, fazendo com que a gente tenha que ter esse sono de qualidade, de aprofundamento adequado para que os hormônios, a parte metabólica seja restaurada e a partir daí, né, o atleta ou praticante de exercício no dia seguinte, ele consegue dar a sua máxima, né, executar os seus exercícios com melhor desempenho e a partir daí, sem dúvida, ele está preparado para
uma demanda de carga de treinamento, tá? Então, o sono ele é muito importante para quem é atleta. Do vice-versa, também a gente vê que os benefícios. Então, a prática de exercícios físicos, por si só, já trazem benefícios para a nossa saúde. Consequentemente, nós estamos falando do sono, né? Então, o exercício físico, ele prepara para uma boa noite de sono. Sem falar dos outros benefícios que o exercício traz, né? O controle da ansiedade, o controle da dor, uma perda, né, energética para quem está buscando perder peso e emagrecer. Então, tudo isso, a gente tem esses efeitos que são muito importantes para a população em geral que faz exercício físico e que quer restabelecer o seu sono na noite seguinte. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é com o horário da prática de exercícios físicos, né? Isso é um ponto importante, eu ia te perguntar mesmo, porque não é simplesmente só fazer atividade física. Com certeza tem algumas dicas que é importante vocês trazerem pra gente de como que essa atividade física pode, de fato, contribuir para o meu sono. Quais são as principais dicas? Então, assim, primeiramente, a gente entender desse praticante, né, de atividade física, exercício físico, qual que é o cronotipo dele. Então, qual que é a preferência dele em acordar e dormir? Isso é estabelecido de maneira genética. Então, nós temos os matutinos, que têm a preferência de acordar cedo e dormir cedo. Então, para esses, o ideal é fazer exercício logo que acorda e não muito tarde da noite. A gente tem o contrário, os vespertinos, que são aqueles que têm preferência de acordar mais tarde e dormir mais tarde. Sem dúvida, para essa população, o exercício mais da tarde para a noite é o ideal também, tá? Do que ele ter que acordar muito cedo, ele vai acabar ficando restrito de sono, né? Se ele tem a preferência de dormir um pouco mais pela manhã. E aí, quando a gente vê no matutino, quando a gente pensa nele, são aqueles que acordam já dispostos de manhã, já fazem sua atividade física e conseguem ter as demandas de trabalho do seu dia a dia por volta até de umas 19 horas. A partir daí, ele já tem a preferência de começar a sua indução ao sono. Entendi. Então, para essas pessoas que preferem acordar cedo, vamos dizer assim, o ideal é fazer atividade física o mais cedo possível. E para quem tem uma tranquilidade em dormir mais tarde, não tem problema ser à noite, mas tem um limite, assim, a academia hoje em dia fica aberta até meia-noite, né? Às vezes a gente sai do trabalho, tem várias demandas. Até quando é benéfico, até qual horário já começa a ser maléfico, né? Eu vou para uma academia às 11h30 da noite. Só que eu quero dormir meia-noite. Como que fica essa então, assim, acho que é importante estabelecer critérios, né? Então, o exercício físico ele é muito importante em qualquer horário ou fase da nossa vida, né? No entanto, a gente precisa, e a literatura traz, que nós precisamos em torno de 2 horas para a gente ter o nosso time de sono. Então, o exercício também serve como um sincronizador do nosso sistema circadiano. Uma vez a gente estabelecendo nosso sistema circadiano, horário de acordar, de fazer exercício e de dormir, fica tudo certo. O que não dá é para a gente, cada dia, ter uma rotina diferente, de inventar de ir para a academia 10, 11 horas da noite, você vai dormir por volta de 1, 2 horas da manhã. Isso atrapalha a sua noite de sono, consequentemente, você vai acordar com um período de sono menor no dia seguinte. Então, é importante a gente ter um ritmo também, tanto alimentar, quanto de sono, quanto da prática dessa atividade física. E lembrar que nós precisamos de um keep calm, né? Manter uma calma para que a gente possa induzir um sono tranquilo, e esse tempo é aproximadamente de 2 horas antes do horário que a gente pretende dormir, né? Da mesma maneira, a gente segue isso quando a gente pensa em estar muito em ambientes iluminados durante o período da noite, né? Então, essa luminosidade, ela também influencia no nosso dia a dia, no nosso ritmo de sono. Então, tudo é sincronizado. Nós temos alimentação que nos sincroniza, nós temos exercício que nos sincroniza, nós temos também a luz que nos sincroniza. Então, a gente tendo isso ajustado ao longo da nossa semana, sem dúvida, a gente vai entender quais são os benefícios do sono e de uma noite tranquila. Entendi. Então, o ideal é pelo menos 2 horas de distância entre a atividade física e o horário de dormir. Então, pessoas que dormem mais tarde até podem ir na academia mais tarde, mas saber que elas têm que ter esse plano e principalmente regularidade. Regularidade. Saber que ela tem que ter regularidade naquele período. Todo tipo de atividade física é benéfica para o sono. Então, se eu estou trazendo movimento para o meu corpo, eu vou beneficiar com um sono de melhor qualidade.
Só que eu tenho que ficar atento à questão da regularidade, não fazer cada dia um horário diferente, né? Isso, então assim, estar com exercício físico regular, com acompanhamento de um profissional de educação física, você já vai estar bem assistido. Agora, precisamos lembrar que a população tem distúrbios de sono, né? Então, a literatura traz exercícios específicos para quem tem insônia, exercícios físicos para quem tem apneia do sono, para quem tem o PLM, né, o movimento periódico das pernas. Então, assim, a literatura, ela já esmiuça um pouquinho mais detalhadamente sobre os tipos de exercício físico para cada um desses tipos de distúrbio de sono. Então, podemos citar, por exemplo, né, o exercício aeróbio para diagnóstico da apneia do sono, quanto que o exercício aeróbio por si só já favorece um aumento da queima calórica, ajuda no emagrecimento e, consequentemente, dependendo do nível da síndrome da apneia, isso pode promover uma melhora. Com certeza. Inclusive, assim, a atividade física pode ser entendida como parte, é entendida como parte do tratamento da apneia do sono. Isso, exercício físico faz parte de um cronograma para o tratamento da apneia do sono. Normalmente, né, os casos que são considerados leves, inicia-se um trabalho comportamental, né, tanto no plano alimentar quanto de exercícios, para que esses pacientes possam tentar reduzir esse índice de leve para normal, né? E também faz parte do processo a longo prazo, né, de pacientes que têm apneia de sono moderada a grave. Então, o exercício físico faz parte da nossa vida. Com certeza. E eu acredito que seja os benefícios para a apneia do sono vêm em diversas frentes, né, do exercício para a apneia, mas principalmente pela questão do emagrecimento, porque ao perder peso, a tendência é que a pessoa respire melhor, né? Alguns sintomas talvez até desapareçam. E também para a questão da ansiedade, do estresse. Como é que é essa relação? Atividade física, ansiedade, estresse e o sono. A relação, então, e a importância do exercício físico é uma relação bidirecional que a gente tem, né? Então, por si só, o exercício físico melhora as questões de ansiedade, a liberação de endorfinas, melhora as questões de dor e o quanto que isso favorece num paciente, por exemplo, ansioso e que tem uma insônia por ansiedade, né? Da mesma maneira, a gente também tem o exercício físico que melhora as questões metabólicas, as condições de sobrepeso, consequentemente, o paciente com apneia, assim que ele perder peso, ele vai ter uma respiração melhor, vai ter uma passagem, um fluxo de ar melhor para que ele possa diminuir a sua pressão no CPAP ou também os seus níveis de apneia durante o sono. Às vezes, se a causa da apneia, por exemplo, tiver sido ganho de peso, às vezes ele pode até se curar, né? Não sei se essa é a melhor palavra, né? Mas acho que faz sentido, né? Não, faz sentido, né? Alguns estudos já mostraram essa eficiência, né, do exercício físico em pacientes com apneia leve, o quanto que eles são beneficiados e muitas vezes eles voltam ao padrão normal, mas não somente por si só a realização do exercício, mas o quanto que o exercício promove de benefícios para o corpo, né, físico e também para a saúde mental desses pacientes. Como um todo, né? Ele vai melhorando tudo, né? Vai melhorando tudo. Então, a gente estava falando sobre a questão do emagrecimento. Às vezes a gente se preocupa, né? O médico, tive o diagnóstico da apneia, o médico vai falar, você tem que perder peso. E aí a gente se preocupa, o quê? Alimentação e atividade física. E acaba se esquecendo, às vezes podemos negligenciar, da questão do sono. E aí conta um pouquinho como é que é a relação do sono com o emagrecimento, para que as outras coisas possam fazer efeito, né? Vamos dizer assim, alimentação e atividade física. Qual que é o papel do sono no processo de emagrecimento? O sono, ele é naturalmente um modulador hormonal. Então, assim, quando a gente pensa em hormônios que auxiliam no emagrecimento, a gente fala dos hormônios leptina e grelina, que são regulados e modulados durante a nossa noite de sono. Então, se a gente vê os hormônios saciedade e da fome, né, desregulados, se a gente não tiver uma noite de boa qualidade, consequentemente, no dia seguinte a gente vai comer mais ou menos. Então, se a gente tem uma noite de qualidade, a gente consegue, durante o dia, ter um equilíbrio melhor na nossa ingesta alimentar. A necessidade de alimentos de menos valor calórico estão favoráveis. Se nós tivermos uma noite fragmentada, uma noite mal dormida,
a nossa tendência durante o dia é dar preferência por alimentos mais calóricos, mais pesados, que nos repõem uma energia maior para a gente suportar as demandas do dia, né? Basta a gente ficar uma noite sem dormir e a gente vê que ao longo dessa noite sem dormir, se a gente acordar de madrugada, a tendência é a gente querer alimentos calóricos, né? Ou se a gente estiver muito tarde acordado fora na rua ou num evento social, a nossa demanda também durante a noite, a madrugada, 2, 3 horas da manhã, é a vontade de a gente ingerir alimentos mais gordurosos e mais calóricos. Com certeza, com certeza. Eu costumo brincar que eu acordo, se eu durmo mal, eu acordo de ressaca. Que as sensações, eles são bem parecidas. Querer comer coisa calórica, gordurosa, cabeça pesada, todas os sintomas da ressaca eu tenho só de não ter dormido bem. Então a gente tem que cuidar com esse equilíbrio, tanto alimentar, de exercícios físicos e de uma boa qualidade de sono para que a gente esteja reparados durante o dia seguinte. Eu costumo falar que nosso dia não começa assim que o sol nasce. Ele começa na noite anterior à nossa preparação para ir para a cama. Então esse ritual, antes da gente ir dormir, é ali que começa o nosso dia seguinte. Porque a gente tendo uma boa qualidade de sono durante a noite, nós vamos ter uma demanda, nós vamos ter uma capacidade cognitiva e física preparada para as nossas demandas do dia a dia. Quais são as principais dicas nesse processo aí, então, antes de dormir? Quais são as principais dicas que você traz para que a gente contribua para essa qualidade de sono? Porque não é só a quantidade de horas que a gente dorme, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas costumam ficar fixados em horas de sono, Sim. né? Então, a hora de sono, ela varia também de um indivíduo para o outro. Nós temos indivíduos curtos dormidores, que dormem menos de 6 horas, e longos dormidores, que precisam aí mais de 8 horas. Mas a média da população fica entre 7 e 8 horas, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer são melhorar os nossos comportamentos durante o dia, né? Eliminar fatores que possam estar prejudicando nossa noite de sono. Então a gente entra nas estratégias de higiene de sono. O que é isso? Higiene de sono é uma limpeza para o sono, né? Então cuidar o uso excessivo das telas, seja televisão, celular, redes sociais, a própria televisão hoje, né, nos permite possibilidades infinitas de assistir séries, filmes. Tudo isso faz com que a gente prorrogue cada vez e adie de hora em hora o nosso horário para dormir, tá? Então essa questão das telas, ela é prejudicial somente ali nas horas antes de dormir ou se somado o dia inteiro? Se eu fiquei com muito tempo de tela durante todo o dia, isso já me prejudica ou é só aquela noite mesmo? O uso excessivo da tela, principalmente próximo ao horário de dormir, é porque a gente inibe a nossa liberação de melatonina, né? Que é um hormônio que a gente produz naturalmente, que faz com que a gente tenha aí o start para a gente induzir o nosso sono. Tá? Dentro das estratégias de higiene de sono, é muito importante a gente ter horário de acordar, horário de dormir, né? Inibir o uso de telas de luminosidade aproximadamente 2 horas antes do nosso sono, alimentação também mais leve durante o período da noite, o uso excessivo de cafeína durante o dia e próximo ao horário de dormir também para algumas pessoas se torna um estimulante e pode também prorrogar esse horário de dormir, e também as questões ambientais da sua casa, do seu quarto, tudo isso é muito importante. Então, se você tem filhos, a importância também de regular o horário seu de dormir junto com os seus filhos, né? Você ter um ambiente escuro para dormir, tranquilo, então tudo isso possibilita que a gente tenha aí uma noite adequada de sono, e a higiene de sono é nada mais do que a gente mudar muitas vezes os nossos comportamentos e fatores ambientais que podem estar prejudicando o nosso sono, evitar o uso da televisão para dormir, né? Já tem estudos mostrando que você dormir com a televisão ligada, mesmo de olhos fechados, essa luminosidade da televisão tem capacidade de alterar as suas ondas cerebrais durante o sono, dificultando que você induza, né? Que você aprofunde nas fases do sono, que a gente sabe quão importantes são para a gente ter uma noite reparadora. O ideal mesmo seria que não tivesse luz nenhuma no quarto, né? Seria o blackout fechado. Tem gente que às vezes até tem algum aparelho eletrônico, ele coloca até uma fita adesiva assim para tampar aquela luzinha daquele aparelho eletrônico.
E esse seria o cenário ideal mesmo. O cenário ideal é a escuridão, né, para a gente dormir. Então, da mesma maneira que o nosso sistema circadiano é regulado pela luz durante o dia, que a gente está em constante atividade, o ao contrário é importante também, que é a escuridão, para que a gente possa ter um sono tranquilo. Entendi. Eu já ouvi até, não sei se procede, me conta assim, que às vezes a gente acorda para ir ao banheiro durante a noite. Não seria o ideal, mas vamos supor que eu acordei. Que a gente deveria arrumar uma técnica de ir no banheiro sem acender nenhuma luz, né? O ideal é que a gente não vá ao banheiro durante a noite, né? Então, nosso sistema digestivo, urinário, ele é todo reduzido durante a noite para que a gente não tenha que levantar, né? Mas em caso você precise ir ao banheiro durante a noite, o ideal é que a gente tenha menor exposição à luminosidade, sim. Porque essa luminosidade faz com que a gente possa, assim, despertar e dificultar o nosso início do sono normalmente. Durante a noite de sono, a gente passa pelas fases do sono, né, pelos estágios de sono. Isso é natural, né, a gente ter micro despertares, mas a gente não percebe, tá? O que não pode acontecer é a gente despertar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, né? Se isso se tornar frequente, aí sim é recomendada aí a consulta no especialista do sono, porque pode ser uma insônia, né, de meio de noite. Como que a gente sabe, além, é claro, de entender se eu acordei descansada ou não, né? Como que eu vou saber se meu sono realmente está sendo de qualidade? Eu vou seguir todas as dicas que você falou, vou tomar cuidado com a questão da higiene do sono, mas e aí, tem uma forma de saber se o meu sono realmente está sendo reparador ou não? Então, assim, os sinais que aparecem, né, durante o dia é o cansaço precoce, né? O quanto que você precisa acordar e se sentir descansado. Esse sentir descansado você vai analisar e avaliar ao longo do seu dia, se você foi produtivo cognitivamente, se você estava com humor regulado, se você estava atento, você não sentiu sonolência durante esse dia. Então, o nosso corpo ele traz sinais, sim, durante o dia, se a gente teve uma boa qualidade de sono. Então, principalmente é isso, ficar atento ao meu dia ali. Você falou do cansaço precoce, assim, é um indício ruim se eu tiver cansaço no início do dia. Eu tenho que acordar descansada. Você precisa, sim, acordar descansada para que você possa aguentar durante o seu dia as demandas que você tem. Seja de trabalho doméstico, né, os cuidados escolar com as crianças, ou com o seu trabalho laboral. Então, assim, o quanto que a gente também mede o nosso sono pelo nosso humor, né? Mede o nosso sono muitas vezes pelo aparecimento da dor de cabeça ou também de um adoecimento. Então, assim, ficar muitas noites dormindo menos ou dormindo um sono não reparador faz com que a gente possa também ter resfriados comuns, né? E quanto que isso para nosso sistema imunológico muitas vezes também é importante esse sono. Então, outros sinais a longo prazo, quando a gente não dorme bem, vão surgindo.